A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Boa noite, irmãos. Quero convidar os irmãos para mais um instante de oração. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Pai de amor, mais uma vez nós nos apresentamos diante do Senhor, perante a Tua palavra, ó Deus, e o intuito do nosso coração é aprender do Senhor. Pedimos, Pai, que Teu Espírito aplique a Tua palavra em nossos corações, que os nossos corações sejam receptivos à Tua palavra e que verdadeiramente possamos aplicar os princípios do Senhor no nosso dia a dia. Peço que o Senhor possa estar me usando como um vaso em Tuas mãos, única e exclusivamente para a Sua honra e para a Sua glória. Que eu possa apresentar a Tua palavra, ó Deus, sem diluí-la, e que seja apenas a voz do Teu Espírito. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe neste tempo. Em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Trago um abraço carinhoso, caloroso, da Igreja Bíblica de Goiânia para os irmãos. Infelizmente, desta vez, a minha esposa não pôde vir. Ela teve dois empecilhos. Primeiro, seu trabalho, ela não teve folga. E segundo, os pais dela que estão morando conosco lá em Goiânia. E assim já fica difícil viajar em 6 num carro que só cabe 5, né? Então ela ficou dessa vez, eu vim, mais por força de poder estar junto com a minha mãe, pelo menos por uma semana. Não sei quantos sabem aqui, a minha mãe foi diagnosticada no finalzinho de 2015, começo de 2016, com câncer no útero. E ela fez então um tratamento agora nos últimos meses de quimioterapia. E há 28 dias ela fez uma cirurgia retirando o útero. Então ela está ainda em recuperação e aproveitei esse tempo para vir ficar com ela e desfrutar ali do colinho dela nesse período e poder ajudá-la ali, orar por ela, pela sua recuperação. Então nós ficamos ainda esta semana, estaremos retornando no sábado. No domingo já tenho visita em casa, chegar um casal de missionários. E na segunda-feira, dia 16, nós temos uma reunião no INSS para requerermos, então, o certificado negativo da dívida do INSS. Então, há 10 anos nós estávamos pagando essa dívida, arcando com essa responsabilidade, e agora em dezembro nós pagamos a última parcela, com a graça do Senhor. E no dia 16 eu estarei então com o Dr. Roberto ali no INSS para vermos como ficou toda essa situação depois de todos esses anos aí, e se tem mais alguma pendência. A gente não sabe, né? Mas normalmente quando chega lá pode haver alguma coisa. Então ore por isso, ore pela minha mãe, ore pela Igreja Bíblica de Goiânia, pelos irmãos que ali estão, ore por mim. Tem sido um momento bem difícil. Minha mãe aqui com um tratamento de câncer,
Meu sogro e minha sogra morando comigo, a minha sogra está com Alzheimer, e isso tem desgastado bastante a gente. Cada dia um aprendizado, cada dia uma novidade, né, com ela. Há 15 dias atrás ela fugiu de casa, conseguiu abrir o portão, e nós só encontramos depois de 4 horas e meia procurando ela. Mas estamos ali cuidando dela, fomos cuidados, né? E agora nós precisamos cuidar. Então ore por nós, que o Senhor renove nossas forças. Rapidamente eu quero trazer um texto da palavra de Deus aos irmãos aqui e fazer uma aplicação para nossa vida, no sentido de resoluções que nós precisamos tomar na nossa vida. A minha expectativa é que 2017 seja um ano muito melhor do que todos os anos anteriores. E para isso nós precisamos tomar algumas resoluções ou algumas decisões, algumas iniciativas da nossa vida. Dar um basta em algumas coisas e iniciar coisas que às vezes nós deixamos para trás. No livro de Filipenses, no capítulo 3, nós vamos encontrar Paulo nos dando algumas instruções. Paulo inicia esse capítulo 3 do livro de Filipenses, falando sobre a capacidade de discernimento, discernir entre o que é certo e o que é errado. Depois ele vai fazer uma apresentação de si mesmo, mostrando todas as suas credenciais, quem ele era, de onde ele veio e o que ele fez. Está lá nos versos 5 e 6, ele fala sobre ele, né? E ele vai nos dizer na sequência que tudo aquilo que ele era, ele considera isso como perda, algo que não tem valor, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Por causa do amor que ele agora está desenvolvendo para com o Senhor, ele vai dizer que todas aquelas coisas ele considera como refúgio, está aí no versículo 8, né? E ele vai dizer que o objetivo dele é ser, então, achado em Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Alguém que tem um objetivo. Qual que é o seu objetivo? O meu objetivo é ser encontrado, achado em Cristo. Eu quero ser achado em Cristo. É isso que Paulo vai trazer aos nossos corações aqui, né? Mostrando que ele precisava, então, mudar algumas coisas na sua vida. E a partir do versículo 12, ele vai nos trazer algumas resoluções importantes. Então, do 12 ao 16, ele nos diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais do outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Até aqui. Resoluções que fazem com que nós possamos amadurecer e crescer no Senhor. Certa vez uma criança perguntou para o seu pai qual o tamanho de Deus. Uma criança entre 6 e 7 anos. Pergunta para o pai, qual é o tamanho de Deus? E aquele pai, então, ficou meditando nesta pergunta, porque ele queria responder de uma forma que aquela criança pudesse entender
quem era Deus e qual era o tamanho de Deus. De repente ele ouve então o barulho de um avião que estava passando muito alto. E ele pede para o seu filho olhar aquele avião. E então ele diz: filho, qual o tamanho daquele avião? O filho olhou e disse: pai, é muito pequeno. É muito pequeno. É menor que o meu dedo. Aquele pai então pega o seu filho, se dirige até o aeroporto da cidade. E ele vai até o pátio e coloca o seu filho do lado de um jumbo. E ele diz ao filho assim: filho, qual o tamanho deste avião? E aí o filho disse: pai, é grande, é muito grande. Ao que o pai ensinou ao filho: filho, o tamanho de Deus depende da distância que nós estamos dele. Se nós estamos distantes de Deus, Deus é pequeno para nós. Mas se nós estamos perto de Deus, Deus é grande para nós. As resoluções que eu quero trazer para os irmãos aqui são resoluções que nos ajudam a crescer e a amadurecer espiritualmente. Então são decisões para que no ano de 2017 nós possamos crescer ainda mais e amadurecer ainda mais de uma forma espiritual. Primeira resolução está aí nos versos 12 e 13, que diz assim: não que eu o tenha já recebido ou já tenha obtido. Aí você vai lá no começo do 13 agora, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Quero dar ênfase aqui nessas três palavras: não que eu já tenha recebido, ou que tenha obtido, ou que tenha alcançado. Para apresentar a primeira decisão que nós precisamos tomar para crescermos e amadurecermos espiritualmente. E a decisão é a seguinte: seja completamente ou de forma plena insatisfeito com o nível da sua espiritualidade. Seja totalmente insatisfeito com o nível espiritual em que você se encontra. Essa é a primeira decisão para crescermos. Porque se nós acharmos ou crermos que nós não precisamos mais crescer, ou que não há mais como crescer no conhecimento do Senhor, para que crescer? Eu já decidi que eu não consigo mais. Eu decidi que eu sei tudo. Mas Paulo está nos dizendo aqui, e olha quem diz: Paulo, servo do Senhor, um homem fantástico, piedoso. Ele diz que ele não está satisfeito com o nível da sua espiritualidade. Ele diz: não que eu já tenha recebido, ou que eu tenha obtido, ou que eu não julgo haver alcançado. Ele está dizendo: eu tenho muito para alcançar. Eu tenho muito para crescer na minha vida cristã. Muitas pessoas estão satisfeitas com a sua caminhada cristã, normalmente porque estão se comparando a outros cristãos. E quando nós nos comparamos uns com os outros, às vezes nós achamos que eu sou mais espiritual que fulano, então o meu nível está alto e eu estou no nível alto. Mas a palavra de Deus nos diz que o nosso exemplo é o Senhor Jesus e não os irmãos. E quando nós olhamos para Jesus, qual é o seu nível de espiritualidade? Falta muito para chegarmos lá, não falta? Então nós precisamos estar plenamente insatisfeito com o nosso nível de espiritualidade. Nós não podemos julgar que já alcançamos o nível máximo. Muito pelo contrário. Precisamos entender e compreender que nós precisamos
ir avante. Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, ele nos diz que nós precisamos conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Ele diz que nós precisamos ser dinâmicos no nosso conhecimento para com o Senhor. Ou seja, o seu nível de espiritualidade é dinâmico e ele cresce. Você tem capacidade de desenvolver-se espiritualmente, de crescer, de envolver-se mais, de compreender mais as Escrituras, de envolver-se mais com as atividades da igreja. Nós precisamos estar insatisfeitos com o nível espiritual ao que nós estamos. Este é o primeiro passo para que 2017 na sua vida seja diferente. Do contrário, você se tornará uma pessoa acomodada e satisfeita. E isso faz com que você estacione. E você não cresce. Você não se desenvolve. Então esteja plenamente, completamente, em todos os sentidos espirituais. Eu preciso crescer na oração, eu preciso crescer na leitura, eu preciso crescer no meu envolvimento, eu preciso crescer no servir, eu preciso crescer no amar, eu preciso crescer no perdoar, eu preciso crescer em compaixão, eu preciso crescer em ter a visão da necessidade do próximo. Nós precisamos nos desenvolver. É isso que o Senhor espera de nós. Segunda resolução que nós precisamos tomar está na parte B do versículo 13. Ele diz assim: uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Eu quero dar ênfase aqui na expressão uma coisa faço. Uma coisa faço. E trazer a resolução para os irmãos que nós precisamos estabelecer um alvo com Deus. Eu preciso estabelecer um alvo com Deus. Você precisa estabelecer um alvo com Deus. Onde você está e onde você deseja chegar. O que você já conquistou e o que você almeja conquistar com o Senhor. Saia do local em que você está. Saia, movimente-se, estabeleça um alvo com o Senhor. Paulo focou no único alvo, porque por isso ele diz: uma coisa eu faço. Sabe, quem estabelece muitos alvos não sabe para onde ir. Mas quem estabelece um único alvo sabe onde quer chegar. Sabe onde quer chegar. E nós precisamos estabelecer um alvo e seguir o Senhor. Nós precisamos, queridos, viver como Maria viveu. Tem um livro muito interessante, se você não leu, eu sugiro para você ler. É Como Viver como Maria no Mundo de Marta. No mundo agitado que nós vivemos, como focar em ouvir e aprender do Senhor? Porque o Senhor Jesus foi visitar Maria e Marta. O Senhor Jesus estava lá na casa delas. E Marta ficou toda preocupada com a casa. E quando ela viu que Jesus entrou, ela imaginou assim: eu não tirei o pó em cima do guarda-roupa. Vai que Jesus queira passar a mão em cima do guarda-roupa. Vai que Jesus resolva usar então o banheiro lá de casa. E aí o marido e os filhos passaram por lá e tem roupa jogada em todos os cantos. O espelho está cheio de pontinhos brancos de creme dental. E ela estava toda preocupada com as coisas deste mundo. Enquanto a sua irmã prostrou-se aos pés de Jesus, o adorou e ouviu a sua preciosa mensagem. Tem coisas, queridos, que são importantes. Eu não estou dizendo aqui para você deixar a sua casa uma bagunça. É importante que a sua casa seja um ninho de amor, um lugar agradável, limpo.
Mas tem coisas que são essenciais na nossa vida. Estar aos pés do Senhor Jesus é essencial para a nossa vida. É muito mais que importante. É essencial. Estar aos pés de Jesus, aprender do Senhor Jesus, produz vida em nós. É isso que nos fortalece, é isso que nos alimenta, é isso que nos dá o vigor para vencer depois as dificuldades. Nós precisamos aprender a estabelecer um alvo com o Senhor. Qual é o alvo que você estabeleceu em 2017 com o Senhor? Você e o Senhor. Terceira resolução que nós precisamos tomar. Está no final do versículo 13. Quando ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Terceira resolução que eu quero apresentar para você é que você precisa ser perseverante no seu caminho e esquecer o passado. Esquecer o passado significa seguir em frente. Muitas vezes nós somos derrotados. Nós temos pecados na nossa vida que o reverendo Hernandes Dias Lopes chama de pecados de estimação. Aquele que você tem e acaricia ele todos os dias. E que você guarda ele. E que ele te derrota todas as vezes. Você faz um alvo e aquele pecado te derrota. E aí você desiste de lutar contra ele. E você resolve tê-lo como algo seu. Que você ama, que você gosta. E ele se torna o seu bichinho de estimação. Está sempre próximo de você. É o seu amigo. Mas é pecado. Mas você desistiu de lutar contra, porque tantas vezes você foi derrotado. O que Paulo está dizendo aqui é que ele esquece aquilo que já passou. Você precisa esquecer as suas derrotas. Eu disse que essa resolução começa dizendo assim, seja perseverante. Seja perseverante e você vai vencer. Seja perseverante que você vai ter a vitória. Seja firme na direção correta. Evite, queridos, no máximo, evite ao máximo atalhos na sua vida. Nunca encare que para Deus existe atalhos. Deus não fez nenhum atalho. Deus fez um caminho para você seguir. Deus não mostra atalho para você. Então seja firme. Ser firme muitas vezes vai nos custar caro. Ser firme muitas vezes vai ser algo doloroso para nós. Exige de nós. Ser perseverante exige de você. Você precisa ser perseverante. Você precisa esquecer o passado. E você precisa seguir em frente. Eu costumo ilustrar isso aqui da seguinte forma. Você tem lá os seus 18, 20 aninhos, e aí você quer namorar. Você namora durante 3, 4 anos, está pronto para casar e não deu certo. A pessoa desistiu. E aí você ficou sem ninguém. E aí você desiste. As mocinhas que são solteiras desistem? Não, né? Você não desiste. Você procura outro príncipe. Você procura outro gatinho. Você vai atrás. Seja perseverante. Seja perseverante. Você vai alcançar isso. Nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos valorizar as coisas e ser perseverantes, né? Seja perseverante no seu alvo com o Senhor. Estabeleça o alvo. Caminhe para Ele. Quarta resolução. Está no versículo 14. Que diz assim, prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, nos diz Paulo. Eu prossigo, eu caminho, eu não paro, eu
persisto ali. A palavra prossigo significa que Paulo estava colocando todos os seus esforços no seu alvo de vida. Ser achado em Cristo, ser encontrado em Cristo. É isso que ele vai nos dizer. Lá no versículo 8 ele diz assim: sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar o quê? O que está escrito na sua Bíblia aí? Para ganhar o quê? Leia, queridos. Para ganhar Jesus Cristo. Cristo. Aqui nós temos alguém que está determinado. Então, a nossa quarta resolução é: tenha determinação. Tenha determinação. Seja determinado, prossiga. Mantenha os seus olhos fixos no alvo. Não desista de alcançar a sua meta para com o Senhor. Não desista, irmãos. O Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, nos diz o Senhor Jesus. E Ele diz isso para nos animar. Ele diz isso para nos fortalecer. Ele diz isso para mostrar que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Já obtemos a vitória em Cristo. Nós precisamos ser determinados para as coisas de Deus, com as coisas do Senhor. Nós não podemos desistir. Nós temos que ir sempre avante. Normalmente, eu acho que aqui os irmãos cantam, mas lá em Goiânia nós cantamos uma música que diz assim: eu olho para a cruz. Continua? Para a cruz eu vou. Você está determinado a fazer isso? Ou então quando você canta, você está mentindo para o Senhor? Eu olho para a cruz eu vou. E aí? Isso é realidade na sua vida ou é mentira? Queridos, nós precisamos ser determinados. Você está olhando para a cruz? Está caminhando para a cruz? Servir o Senhor, caminhar com o Senhor, não é fácil. Não vou dizer para os irmãos aqui que se você é um cristão fiel, você não vai ficar doente, não vai ter problema financeiro, não vai ter dor de cabeça, não vai ter problema, você vai ter tudo isso. Mas é o Senhor quem te dá a vitória. O Senhor te cura, o Senhor te restaura, o Senhor te levanta. Alguns anos atrás, o pastor estava pregando lá na igreja de Goiânia. E ele começou a pregar e deu uma crise de tosse nele. Ele não conseguia dizer uma palavra. Ele olhou para mim e falou assim: pastor, o senhor vai ter que vir aqui e terminar a minha mensagem. Eu falei: eu posso pregar outra. Terminar a sua não dá. E aí então ele pediu para que a igreja orasse por ele. E ele orou lá na frente. E ele disse: Senhor, eu quero que o Senhor me cure. Já não havia mais tosse. Quando ele disse: eu vou orar, não havia mais tosse. Mas ele orou e pediu: Senhor, me cure aqui, porque eu tenho uma mensagem do Senhor para entregar para o teu povo. Ele terminou a mensagem sem tossir nenhuma só vez. Isso é obra de Deus, queridos. Isso é Deus nos dando a vitória quando nós somos determinados. Eu não estou dizendo para você que quando você for determinado, você vai ganhar tudo. A determinação pode nos levar a 2 erros gravíssimos. Primeiro, achar que nós podemos fazer tudo sozinhos, porque eu sou determinado, porque eu vou à frente, eu vou adiante, então eu acho que eu posso fazer tudo sozinho.
E eu não preciso de pessoas. Eu não preciso dos irmãos. Eu não preciso de Jesus. Este é um erro gravíssimo. Você precisa dos irmãos, você precisa da igreja, do apoio dos irmãos, da oração dos irmãos, do amor dos irmãos, do calor dos irmãos, da palavra dos irmãos, da presença dos irmãos. Você precisa disso na sua vida. E você precisa da presença de Jesus. E sabe o que ele te diz? Ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe o que o Senhor estava dizendo aí? Que na nossa caminhada cristã, Ele estaria caminhando conosco. Em nenhum momento sequer você caminha sozinho. Tenha isso na sua mente. O Senhor está comigo. Seja determinado, mas diga ao Senhor, se a coisa está difícil, dobre o seu joelho e diz: Senhor, preciso de Ti. Senhor, eu não consigo, mas eu confio que o Senhor me capacita. Levanta e vai. Seja determinado. O segundo erro que nós podemos cometer no sentido de ser determinado é que você, às vezes, é tão determinado que aí você diz: eu não preciso fazer nada porque Deus faz tudo por mim. Tem algumas pessoas que creem assim. Isso não é determinação. Tá? Isso não é determinação. Tá? Deus não abençoa o preguiçoso. Deus não dá vitória para aquele que não vai na batalha. Fica em casa sentado, não vai à batalha não. Você não é vitorioso. A maior derrota espiritual na vida de Davi foi quando o exército dele estava lá na batalha e ele estava em casa cobiçando a mulher do próximo. Ele foi derrotado espiritualmente. Uma queda feia na vida dele. Trouxe consequências terríveis na vida dele. Por quê? Porque ele achou que Deus daria vitória para ele sem que ele fosse à batalha. Tema do acampamento, qual que é, Newton? A guerra, né? Fique em casa. Você precisa ir na guerra. Ninguém ganha guerra em casa. Seja determinado. O Senhor vai te dar a vitória. Capítulo 16 do livro de Mateus é um capítulo, eu acho, fabuloso nas Escrituras. Capítulo todo. Eu não vou ler, o nosso tempo é curto, mas você pode ler em casa. Mas ele vai dizer assim, que você precisa tomar a sua cruz e seguir o Senhor. Ele diz assim: você quer vir após mim? Tome a sua cruz e siga-me. Ele já está falando que é labuta, é luta, é batalha, é trabalho, é serviço, é suor, é desgaste. Você vai precisar de tudo isso. Você vai precisar renunciar às coisas do mundo para você poder servir a Deus com excelência. Muitas vezes você vai ter que abandonar festas se você quer estar na igreja. Às vezes, quando nós estamos aqui, os nossos familiares estão lá comemorando o aniversário, fazendo festa, até no churrasco lá, dos meus irmãos com a minha mãe. E meus irmãos falaram assim: mas você veio lá de Goiânia, nós viemos aqui, estamos celebrando, né? Vamos tirar uma foto. E a minha mãe, sem nenhum cabelinho, toda carequinha, né? Nós vamos tirar uma foto com ela, vamos tirar a foto agora. Não, mas tem uns que estão trabalhando, vai chegar depois das 7. Então nós vamos tirar a foto outro dia. Eu tenho um compromisso com o Senhor. Qual é o seu compromisso, querido? Às vezes nós temos que deixar coisas. Isso é ser determinado. Se você é determinado em servir o Senhor, você vai servir o Senhor. Pode levar tudo que tem, né, Celinha? Vai lá na casa, leva tudo, né? Leva o fogão, leva a panela, leva o arroz, o feijão. Você chega lá, não tem nada. Mas você é determinado em servir ao Senhor e você diz assim:
Pode levar, não vou voltar para casa, eu vou continuar aqui, eu vou servir. E aí você vê que Deus repõe tudo, dá mais do que tínhamos, a bênção é maior. Quinto, assim não, assim. Quinto, versículos 15 e 16 diz assim: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu quero dar ênfase nessa questão de você andar de acordo. Eu quero dar a resolução para você de que ninguém é vitorioso sem ter disciplina. Você conhece alguém que alcançou a vitória sem ser disciplinado? Os corintianos aí podem citar algum jogador de futebol? Sei que tem muito corintiano aqui. Não tem. Tem que ter disciplina. Tem que ter treinamento, tem que suar, tem que se esforçar. É gostoso ver o Bolt correr, né? Todo mundo sai correndo na frente dele, de repente parece que os caras cansam, tá puxando uma madeira, uma coisa, e ele passa sorrindo, né, olhando para o lado. Você já ouviu a história da vida dele? Ele diz assim: enquanto todos estavam brincando, eu estava treinando. Enquanto todos estavam sorrindo, eu estava chorando. Ele treinou e muito. Desde criança ele queria alcançar aquilo ali. Disciplina. Desde criança ele tinha uma meta na vida dele. Disciplina. Foi treinar. As outras crianças estavam se divertindo, ele estava treinando. As outras crianças estavam sorrindo, eles estavam chorando, porque treinar, queridos, doía as pernas dele. Fazia ele cansar, machucava os pés. E aí hoje a gente vê ele fazendo um show. Mas ele tem disciplina, não tem? Ele treina. Ele treina dia, horas e horas e dias e horas e horas e horas. E aí depois ele vai lá e arrebenta em 12, 11, 10 segundos. Mas para isso ele treinou dias, semanas, meses. Tudo para 10 segundos, 9 segundos. Disciplina. Você quer vencer na vida cristã? Ande conforme. Ande de acordo. Viva em conformidade. Estabeleça uma meta. Viva para o Senhor. De forma disciplinada. Tenha disciplina no seu momento devocional com Deus diariamente. Alimente-se da verdade. Deixe a verdade de Deus inundar a sua vida. Porque quando a verdade de Deus inundar a sua vida, você vai transbordar essa verdade de Deus a outros. Seja disciplinado na sua oração. Seja disciplinado na sua oração. Eu tenho uma meta na oração ainda. Alguns dos irmãos aqui, mais experientes, viu isso na dona Ruth Harmon. Eu morava aqui de frente dela. Morei aqui de frente da dona Ruth. E eu falei para ela assim, um dia eu vou conseguir ser disciplinado na oração como a senhora. A dona Ruth conhecia todos os missionários de todas as igrejas bíblicas e de outras igrejas. E ela orava por eles diariamente. Não é, Francisco? Anselmo, outros irmãos aqui, mais experientes, que pôde conhecê-la e viver isso na vida dela. Oração, disciplina. Ela tinha disciplina, queridos.
ela tinha disciplina na oração. Muitos daqui foram criados nessa disciplina dela. Na disciplina da oração. Viram ela orar. Viram ela viver. A disciplina nos fortalece. A disciplina nos ajuda a vencer. Se nós não formos disciplinados, se nós lutarmos em desacordo com as regras, seremos penalizados, desclassificados. Será colocada em nós a placa do perdedor. Não foi disciplinado. Não foi disciplinado. Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, fala sobre isso. Você precisa mudar a sua mente. Você precisa ser transformado pela palavra de Deus. E isso vai acontecer com disciplina na sua vida. Seja disciplinado. Seja disciplinado. Queridos, quero encerrar dizendo para vocês que 2017 pode ser uma grande bênção na sua vida. Pode ser um ano de vitória. Pode ser um ano de conquista com o Senhor. Pode ser um ano de sorriso com o Senhor, de intimidade plena com o Senhor, de conhecimento profundo com o Senhor. Ou 2017 pode ser um ano da mesmice. Você continua sendo o mesmo cristão? Você continua estacionado no mesmo lugar? Você não cresce, não desenvolve, não participa das atividades da igreja, não serve o Senhor, não ama os irmãos, não aprende a perdoar, não tem comunhão. Tudo depende de você. Tudo depende de cada um de nós. São decisões. Elas são nossas. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos. E nós agradecemos o Senhor pelo privilégio de podermos te servir. Nós pedimos a Deus que este ano seja um ano de vitória em nossas vidas. Seja um ano de conquistas. Que acima de tudo seja um ano onde a nossa intimidade com o Senhor possa ser mais profunda. Seja um ano em que o nosso relacionamento com o Senhor seja mais intenso, real e verdadeiro. Nós precisamos da tua ajuda. E nós pedimos encarecidamente que o Senhor nos ajude. Que o teu Espírito nos constranja. Que o teu Espírito nos dê a capacitação para olharmos firmemente para a cruz e irmos verdadeiramente em direção a ela. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém.